Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos orando a Deus para atravessarmos esse momento difícil que o nosso país, nosso mundo enfrenta. Vamos continuar orando e sempre dependendo de Deus para a sua vontade. Eu me lembro quando o rei Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, quando ele era o rei de Judá, a cidade de Jerusalém estava cercada pelos descendentes das filhas de Ló com ele, os amonitas e os moabitas. Então ele vai até a casa do Senhor e faz uma oração muito importante. Versículo 12, ele diz assim: porque nós não temos força em nós, claro, para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, isso é verdadeiro, real. Os nossos olhos estão postos em ti. E aí os profetas chegam depois para falar com ele daquilo que Deus estava respondendo. E no versículo 15, apenas uma parte, os profetas disseram para o rei e toda a nação, no momento, a nação de Judá: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, a guerra, a luta não é nossa, mas é de Deus. E aí você vê no versículo 17 que a recomendação é esta: vocês não têm que pelejar. Claro que ali era a guerra. O nosso caso são as orações. Apenas tomai posição. E aí, vede o livramento que o Senhor vos dará. Então vamos agradecer a Deus, porque sem dúvida alguma, apesar de toda a situação caótica, mas Deus está no controle. Quero lembrar também que agora, próximo domingo, se comemora o Dia do Pastor. E como eu disse, eu tenho na história da minha vida a marca de grandes homens de Deus, grandes pastores. Então, vamos orar nesse momento também em favor dos nossos colegas. Alguns já partiram, como os 3 grandes que eu destaquei: pastor Rafael Joia Martins, pastor Tiago. Então, homens fantásticos, Arthur da Mota Gonçalves também foi meu pastor. Já estão todos eles na presença do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Pai, obrigado mais uma vez, porque temos o privilégio nesta noite de realmente continuarmos orando, clamarmos ao Senhor, assim como fez o rei Josafá. E então, nosso Pai, estamos tomando a posição, aguardando a manifestação do Teu poder. O nosso mundo clama, Senhor, por graça, bondade e misericórdia. E também estamos aguardando a volta do Senhor. Queremos Te agradecer, querido Pai, também pela vida dos nossos queridos pastores que nos orientaram, nos ajudaram a ter aquele sério compromisso com o Senhor, de verdadeiramente depender sempre do Senhor. Então, obrigado, querido Pai. E eu tenho realmente profunda gratidão por esses amados pastores que foram os meus primeiros na minha vida, Deus, de vocação. Obrigado também por aqueles grandes homens de Deus que, na faculdade, homens de Deus, pastores, que me ensinaram a depender sempre do Senhor. Mas eu quero apresentar, Deus, todos os pastores, aqueles que têm verdadeiramente um compromisso com o Senhor e Sua palavra, que sejam, Deus, confortados, animados e abençoados nesse próximo domingo. Oramos com gratidão por Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos louvar juntos o nome do nosso Deus? Com o hino 406 do cantor cristão Confiar em Cristo.
Boa noite, graça e paz, amados irmãos e irmãs. A palavra do Senhor diz assim: a oração do justo muito pode por sua súplica e eficácia. Minha esposa e eu estaremos orando nesse momento. Minha esposa fará intercessão pelos pedidos gerais, a igreja, pastor, liderança, pelo nosso país, pela nossa cidade, nosso estado e por proteção diante dessa pandemia da qual nós estamos vivendo. Depois eu estarei encerrando, orando pelos enfermos, pedindo que Deus os abençoe e os livre dessa enfermidade. E você também tem a chance de colocar seu pedido de oração. Minha esposa vai orar agora, nesse instante, e depois eu encerro. Amém? Em Salmo 127, 28 a 30 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As águas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. É isso aí que vai acontecer com você. Quando você clamar ao Senhor, quando o seu barco parecer que vai afundar, parecendo que a tempestade está mais forte que você, clame a Jesus Cristo. E quando tudo parecer perdido, não desista. Muitos poderão dizer que seus problemas não têm solução, mas o impossível do homem são possíveis a Deus. Amém? Oremos. Pai, estou aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai, para pedir para cada irmão, Senhor Jesus, que necessita das nossas orações, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que estamos, Senhor Jesus, cada um em sua casa. Sabemos, Senhor Jesus, que estamos intercedendo um pelo outro, Pai. Porque, Senhor Jesus, o Senhor está, Senhor Jesus, em nossos lares, Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir abençoar, Senhor Jesus, os nossos líderes, que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, mesmo não estando na tua casa, Senhor Jesus, para trabalhar com os jovens, os adolescentes, as crianças, Senhor Jesus. Mas o Senhor possa vir a capacitá-los, Senhor Jesus, na volta. O Senhor possa vir abençoá-los a cada um, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, a trabalhar na nossa cidade, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir abençoar. Que o Senhor possa vir colocar as tuas mãos, Senhor Jesus, nessa pandemia, Senhor Jesus, que tem tido tantas mortes, Senhor Jesus, tanta tristeza, Senhor Jesus. Mas sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está conosco. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está, Senhor Jesus, trabalhando na vida de cada um. O Senhor está, Senhor Jesus, a nos proteger, Senhor Jesus, de todo o mal, Senhor Jesus. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor Jesus, o nosso país, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir, Senhor, guiar aquele presidente, que o Senhor possa estar na vida dele, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor Jesus, os nossos irmãos em Cristo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir a visitá-lo a cada um, Senhor Jesus. Pai, estamos, Senhor Jesus, com muita saudade de estar na tua casa, Senhor Jesus. Mas logo estaremos, Senhor Jesus, para abraçar a cada irmão, Senhor Jesus. Pai, assim eu te peço, Pai, e também te agradeço, Senhor Jesus, pelo Senhor estar conosco, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir abrir porta de emprego, Pai, a cada um que necessita, Senhor Jesus, e colocar o pão de cada dia, Senhor Jesus, em tua mesa, na mesa de cada um, Senhor Jesus. Senhor Jesus, assim eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso. E quando voltarmos na tua casa, nós teremos muito testemunho para dar, mas o maior testemunho que nós temos, Senhor Jesus, o maior testemunho que um dia o Senhor naquela cruz morreu por cada um, Senhor Jesus. Senhor Jesus, assim eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir abençoar o nosso Brasil, Senhor, nosso país, Pai. E peço pela tua misericórdia, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir estar conosco a cada dia, Pai. Assim eu te agradeço, Senhor Jesus, mais uma vez em teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir a nos abençoar, Senhor Jesus. Amém. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado, Deus poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que mais uma vez nós entramos em Tua presença, Deus, para adorar ao Senhor,
para Deus santificar o teu nome, Pai, para Deus engrandecer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Deus eterno, nós te bendizemos, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, suprindo as nossas necessidades, guardando-nos, ó Deus, de todo e qualquer mal, e que se não fosse o Senhor em nossas vidas, Pai, que nós faríamos para vencer e passar por esses problemas, limitações. Deus eterno, nós neste instante colocamos diante do Senhor aqueles amados irmãos que são muitas vezes incapacitados, ó Deus, de poder estar na casa do Senhor, Deus, poder ouvir a Tua voz, ó Pai, e que o Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor, ó Pai, venha derramar sobre eles as Suas bênçãos eternas, Deus, com o Teu poder, que cura, que salva, Deus, que liberta. Pedimos em favor da irmã Luísa, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre ela. Deus, ela que se encontra enferma, carente de Ti, ó Deus, esperando que o Senhor a abençoe, a socorra, Deus, e que a sua enfermidade, Deus, venha passar. Pedimos também em favor da irmã Eunilde, Deus, uma serva do Senhor, uma vizinha nossa da igreja, que Deus também tem os seus problemas, as suas lutas, ó Pai, e que ela não descansa, Deus, enquanto o Senhor não derramar sobre ela as suas bênçãos. Então ela tem clamado, tem orado, Deus, e que o Senhor possa dar ouvido às orações da Tua serva. Deus a abençoe, estenda Tuas mãos, para que ela seja abençoada e agraciada, Deus, pelo Teu poder, que cura, que salva e que liberta. Santíssimo Deus, também colocamos diante do Senhor a vida da irmã Cleusa. Deus, aquieta as suas dores, ó Pai amado, que Deus tanto a faz sofrer, e ela, Deus, confia no Senhor, tem sido, Deus, fiel ao Senhor, que o Senhor possa cuidar dessa amada do Senhor, Deus abençoando, aliviando suas dores, ó Pai, e sarando, conforme o Teu querer e vontade. Pedimos, ó Deus, em favor do irmão Manuel, um irmão especial, Deus, que ama ao Senhor e que tem buscado constantemente ao Senhor, tem, Deus, falado a Teu respeito, ele que vive, testemunha de Ti, da Tua grandeza, ó Pai, da Tua bondade, e tem mostrado aos seus vizinhos, colegas, amigos, Deus, o que o Senhor é na vida dele. Que o Senhor continue, Deus, fortalecendo, abençoando, Deus, cada dia mais, esse amado irmão. Ó Pai, pedimos em favor do nosso pastor, juntamente com sua esposa Miriam, eles que Deus pedem pelo seu filho, Michel, que o Senhor possa abençoá-lo, Deus, livrando mais uma vez, ó Deus, de suas lutas, Deus, ele que tem, Deus, buscado se recuperar mais uma vez, que o Senhor possa, Deus, agraciá-lo com o Teu poder, ó Pai, livrando este amado do mal em que ele tem sofrido, Pai. Obrigado pela vida do pastor, pelo que ele é e tem feito na obra do Senhor, como ele tem amado a Tua igreja, ó Deus, intercedido cada dia mais pelos propósitos, Deus, pela obra do Senhor, Deus, e tem feito com que a obra do Senhor continue. Mesmo à distância, Deus, mesmo não estando na casa do Senhor, Ele tem feito aquilo que é do coração do Senhor, Pai. Então abençoa a Miriam, que o Senhor continue fortalecendo sua vida, abençoando ela que ama as crianças, ama o ministério que o Senhor colocou em sua vida, e ela, Deus, tem se dado cada dia mais para que o Seu nome seja, Deus, espalhado para os corações daquelas crianças. Nós pedimos mais uma vez em favor dos nossos pequeninos, dos nossos adolescentes, nossas crianças, juniores, que o Senhor derrame sobre eles suas bênçãos eternas, Pai, eles que também estão com saudade de estar na casa do Senhor. Guarda-os, ó Pai, em nome de Jesus, e os livre de todo e qualquer mal diante dessa pandemia da qual nós estamos vivendo. Obrigado pela nossa família, nossos filhos. Deus, que o Senhor continue abençoando pelo suprimento que o Senhor tem nos dado cada dia, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, porque somos falhos, errantes, ó Deus amado, mas nós sempre buscamos, Deus, o Teu querer, a Tua vontade, e ensina-nos, ó Pai, a andarmos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. É essa a minha oração com gratidão por Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus queridos. Pretendemos, nesta noite, encerrar o estudo do livro de Eclesiastes. Eu espero que
nós tenhamos aprendido, através do ensino da palavra, algumas coisas especiais para as nossas vidas. Quero falar sobre capítulo 10, 11 e 12, mas vamos falar isso por capítulo. Então, o capítulo 10, ele trata de um modo geral de uma liderança sem equilíbrio, sem maturidade para o lado bom. A gente vê, né, os líderes dos nossos dias que não querem, em hipótese alguma, fazer o bem. É muito pouco que é feito, especialmente para os pobres, os necessitados, os desempregados. Então, no versículo 2 do capítulo 10, e versículo 3 e versículo 12, ele faz a diferença entre o verdadeiro sábio e aquele que é tolo, aquele que é ignorante. Ele diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, para as coisas boas, a verdadeira sabedoria, para o lado bom. Mas o do estulto, do ignorante, ele vai para a esquerda. Versículo 3: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. Por isso que se age de conformidade com aquilo que é contra a vontade de Deus e contra a própria população. E ele diz: assim a todos mostra que é tolo, estulto. Versículo 12, ele diz assim: mas nas palavras do sábio há favor, bondade, a sabedoria, a boa sabedoria. Mas aos tolos, né, os seus lábios devoram. Isso é verdade, ele não tem equilíbrio, não tem maturidade para fazer discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Ou se quando sabe, não faz. Versículo 16, ele apresenta aqui o rei como se fosse uma criança. Quer dizer, líderes que agem como crianças de impulsividade, sem fazer uma avaliação prévia das decisões que vai tomar. E ele está dizendo: ai de ti, ó terra, colocando todos os moradores, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já na manhã. Quer dizer, falta a maturidade, a capacidade para tomar decisões visando o bem-estar de todos aqueles que precisam. Versículo 19, para a gente encerrar o capítulo 10, ele diz assim: o festim, a festa, faz-se para rir. O vinho alegra a vida. Já destacamos isso, que eu não conheço nenhum alcoólatra sábio. Ao contrário, a cada dia ele vai se definhando. Meu pai era um alcoólatra, até que conheceu o Senhor Jesus. Aí a vida foi totalmente mudada. Aí ele realmente teve aquela sabedoria dada por Deus. Ele diz assim: e o dinheiro atende a tudo. Quer dizer, o dinheiro compra tudo. Isso não é verdade. A gente verifica, voltando a falar sobre a bebida, que a própria mídia está anunciando que houve aí próximo de 20% de aumento das bebidas. Isso é um desastre. As pessoas estão dentro das casas e consumindo, e não há limites para isso. Então, vamos lembrar que o dinheiro não compra tudo, muito menos a Deus e a vida eterna. Capítulo 11 e 12, só que vamos trabalhar sobre o capítulo 11, são alertas para os adolescentes, para os jovens, que nós temos a responsabilidade ou o privilégio de alertá-los, porque eles precisam ter uma base sólida para o futuro. A gente sabe que nos nossos dias nós temos adultos que querem viver como jovens, fazem tudo aquilo que não traz nenhum benefício a si mesmo, a família e a própria sociedade. Capítulo 11, vamos lá dar uma olhada no versículo 5. Ele destaca que as ciências não sabem como formar uma criança. Vamos ver. 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Primeiro que, claro, a ciência sabe disso hoje, nos nossos dias, como é que uma criança é formada. E também
não sabe as obras de Deus? No Salmo 19, versículo 1, nós lemos assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É só dar uma contemplada. Não precisamos sair da terra para esse universo sem fim e tentar descobrir as coisas que Deus fez tão perfeitas. Já destacamos outro dia essa questão dos movimentos de rotação e translação e a forma, onde é que a Terra está. Se fosse mais próximo do Sol, morreríamos de calor, mais longe morreríamos de frio. Então, Deus faz tudo perfeito. Vamos lá para versículo 8 de Eclesiastes 11, que estamos estudando. Ele diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, e porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O difícil, meus irmãos, eu estou com 78 anos, graças a Deus bem vividos, né, na presença do Senhor, na dependência do Senhor, mas o difícil é viver uma velhice sem estar preparado para vivê-la. O que eu sempre digo é que a gente tem que olhar para as pessoas idosas para que elas sejam preparadas para viver. O que falta? Infelizmente, tem faltado conselheiros. Antes, o depois, qual é o apoio? Então, antes, para que haja um preparo, para que, como é que está pagando o seu INSS, o que você está pensando? Porque enquanto aqui vivermos, nós vamos ter algumas necessidades. Infelizmente, isso é uma verdade. A gente deve orientar os jovens, os casais, para a velhice, até se conseguirem chegar lá. E os idosos que temos ao alcance das nossas mãos, das nossas igrejas, cuidar deles com carinhos especiais. Eu sempre pensei, quando estava ou em São Bernardo do Campo, de um dia ter um lugar especial para cuidar dos idosos. Um sítio onde eles tivessem a sua casinha, né, e tivessem pessoas cuidando e pudessem viver aqueles tempos difíceis que haveriam de viver. E eu digo, mas qual o apoio hoje? Qual o apoio? Eu me lembro que quando se coloca, né, se descarta uma pessoa idosa, manda para o asilo. E aí tá bom, o asilo vai ficar com aquilo que é justo, né, os recursos, etc., para administrar. E eu me lembro de muitas ocasiões que os filhos vão visitar ou o pai ou a mãe, ou sei lá ambos, os dois, e chegam lá, visitam no dia do aniversário, visitam no dia do Natal, para chegar lá, e aí? Qual é o apoio que se dá a uma pessoa idosa? Então Salomão está dizendo aqui, olha lá, vamos lá retornar outra vez, o versículo 8, ele diz assim, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas. Nós vamos verificar um pouco mais no capítulo 12, né? Também essa questão. E aí ele diz assim, olha lá, porque serão muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Versículos 9 e 10, ele dá hoje também uma exortação outra vez aos jovens. Ele quer dizer, vocês façam tudo aquilo que vocês quiserem. Tudo, façam aquilo que vocês quiserem. E a gente verifica que tudo hoje é lícito. Quais são os limites? Nós vamos verificar. Olha lá, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaçam o teu coração e agradam aos teus olhos. Espera aí. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Está vendo? Quer dizer, vivam à vontade. Pode fazer aquilo que você quiser. Precisam ser alertados. Para que
infelizmente ou felizmente, né, não caiam na situação que uma grande parte dos nossos jovens e adolescentes e pré-adolescentes vivem. Quer dizer, vivam à vontade, à liberdade. A liberdade para quê? Né? Para bebidas, para as drogas, para as músicas, como já destacamos outro dia, o funk, as festas raves, o sexo livre, né? A gravidez, que isso traz tantos filhos que a mulher não está preparada e nem o jovem preparado, simplesmente houve um relacionamento e aí mais uma criança vem à luz. A gente conhece, eu conheço, né? Praticamente quase adolescentes, jovens, já com 2, 3, 4 filhos. As consequências virão. E o que ele diz? Olha lá. Afasta-te, pois, o teu coração, o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são o quê? Vaidade. Então, vamos continuar alertando os nossos jovens das consequências que virão, das decisões que precisam tomar diante da presença de Deus. E aí sim, aí terão uma vida muito especial. No capítulo 12, Salomão continua alertando os jovens para viverem de acordo com a orientação de Deus. Vamos dar uma olhada no versículo 1. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, ele vai se referir, ou as consequências, ou mesmo a velhice. E cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembrar-se, Salomão está pedindo que eles se lembrem do que Deus deu. Deus é que dá a vida e os verdadeiros valores. Como disse, vivemos hoje dias maus. E os idosos que ou já entregaram ou não entregaram por questões familiares, né, vivem na dependência dos cuidadores, né, e aí são desprezados. Olha lá, versículo 2. Antes que se escureçam o quê? O sol. O que significa isso? Os olhos, as dificuldades de enxergar. Quem vem lá? Puxa, o que é isso? Eu não consigo. E aí, claro, às vezes se usam óculos por uma necessidade, mas uma das questões mais sérias é a perda da visão temporária. E ele continua dizendo, olha lá, o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. Quer dizer isso, chorar. Por quê? É comum a gente ver uma pessoa idosa chorar lembrando-se do passado. Porque quando era jovem, quando era adulto, ainda não tinha chegado à velhice, ele era livre. Fazia a sua vontade, ia para cá, ia para lá. Agora, com uma idade avançada, precisa ser conduzido. E isso mexe com o coração da pessoa idosa. Versículos 3 e 5, eles são bem descritos, né? Salomão descreve bem claramente esses versículos. 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, são os braços, dificuldade para uma série de coisas, e se curvarem os homens outrora fortes, as pernas, dificuldade na perna, não consigo andar, não consigo caminhar, e cessarem os seus moedores, os dentes, por já serem poucos. E outra vez ele vai enfatizar, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, tipo, quem vem lá? Quem é que está aí? Então, além da dificuldade de ouvir, né, de enxergar, então tem aquela angústia no coração, quem é, o que aconteceu, e etc. E aí, ainda versículo 5, ele diz assim, ou versículo 4, né, vamos recordar, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, bem suave, bem meigo, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. E aí, um pouco mais alto, não estou conseguindo ouvir. Versículo 5.
como também quando temeres o que é alto. Não, não dá mais agora para subir, ou um degrau, muito menos uma escada. E te espantares no caminho, e te embranqueceres os cabelos brancos. Como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, não aguenta mais carregar alguma coisa, precisa ser sempre apoiado. E te perecer o apetite, falta de fome. Comer muito pouco, muito pouco. E ele diz ainda, e o gafanhoto te for um peso. E perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andam rodeando pela praça. Isso, nos tempos passados, eram chamadas de carpidoras, né? As mulheres, ou carpideiras, as mulheres que recebiam para chorar nos velórios. Então, o versículo 6, ele é bastante interessante. Olha o que diz lá. Antes que se rompa o fio de prata. O que é o fio de prata? Nada mais é do que a coluna. É que dá toda a sustentação. E aí ele continua. E se despedace o copo de ouro. O que é o copo de ouro? O crânio. Esquecimento, não me lembro mais e tal, etc. Então, esse chamado copo de ouro que ele descreve se refere ao crânio, o cérebro, a capacidade de raciocinar, de planejar e etc. E aí ele diz, e se quebre o cântaro, isso se refere aos 2 pulmões que temos, a dificuldade, né, de respirar, precisa-se de medicação específica, etc. Então, os pulmões estão afetados, especialmente para aqueles que usam ainda o cigarro. E é normal a gente ver uma pessoa idosa ainda fumando, a não ser que ela tenha entregue a vida ao Senhor, deixa de fazer. Junto à fonte. E se desfaleça a roda junto ao poço. Isso se refere, meus irmãos, ao coração, a chamada grande e pequena circulação. O coração é um órgão, é chamado de uma bomba, né? Ele é um órgão fenomenal. Ele irriga, meus irmãos, todos os lugares do nosso corpo. As artérias, as veias, as vênulas, os capilares, o que faz através de um processo chamado osmose, quer dizer, a pressão sanguínea, faz com que as células que recebam, para receberem o oxigênio, os nutrientes, provoquem essa entrada, limpa, joga para a circulação sanguínea outra vez, e veja que coisa fantástica. O nosso sangue é filtrado aí a cada 6, 7, 8 minutos, todo o sangue é filtrado. Os 2 rins, depois desce a parte para ser absorvida, a parte boa, aqui não é. Então vão ser jogados para a bexiga e serem eliminados através da urina. Então ele descreve, meus irmãos, isso de forma fantástica. Quer dizer, coluna vertebral, o fio de prata. O crânio, o copo de ouro. E ele fala sobre o cântaro, que são os pulmões, e a roda, que é exatamente o bombeamento do coração através de suprir as necessidades que o nosso corpo precisa. Versículo 12, ele diz assim, demais, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é o fadonho da carne. Claro que a gente sabe que há bons livros, são livros excelentes, eu tenho muitos e cheguei a ter na minha biblioteca, sei lá, mais de 2.000 livros. Fantástico. Hoje não tenho muitos, doei para muita gente, etc., né? Os meus livros, não tenho muitos, mas gosto sempre de ler. Agora mais a palavra do Senhor para realmente avaliar o que creio, como vivo e etc. Mas os bons livros, eles são excelentes. E a gente tem que cultivar esse hábito. Não somente para conhecer, ainda que não sejam livros bíblicos, mas livros bons, a gente tem que ler e estudar com orientação para o futuro. Leiam bons livros. Nós temos que motivar, meus amados irmãos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a terem uma visão do futuro, a serem orientados
para profissões que se adaptem à sua personalidade e também ao mercado de trabalho. Isso, às vezes, se falha, desculpe a expressão, até nas nossas igrejas. A necessidade de um psicólogo para ajudar, orientar e etc. Esses nossos adolescentes, nossos jovens que precisam disso. A profissão que se adapte à sua personalidade ou às profissões e também ao mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho precisa? Então, isso é muito bom. Versículo 13, aí ele diz assim, de tudo, olha o que ele destaca, de tudo o que se tem ouvido, o resultado final, quer dizer, de tudo aquilo que eu já escrevi, de tudo aquilo que você tem ouvido durante a sua vida, ele diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Ele, amados, ele está enfatizando que a gente tem que, no caso específico, descartar a sabedoria que sem Deus. A sabedoria com Deus é ótima, mas uma sabedoria sem Deus é um desastre. Versículo 14 diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As boas obras, elas são para galardão, nós trabalhamos outro dia sobre essa questão. E isso entra naquele aspecto da gente pedir perdão a Deus quando cometemos, somos pecadores, cometemos os nossos pecados. Olha lá o que João, na sua primeira carta, ele escreve, no capítulo 1, versículos 7 a 9, ele diz assim, se porém andarmos na luz, como ele, Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 8. Se dissermos que não temos cometido nem pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Coisa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, através do Espírito Santo, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É através da confissão. Vamos dar uma olhada, por exemplo, Isaías, no capítulo 43, versículo 25, ele diz assim, 43, 25. Olha o que Deus diz quando confessamos os nossos pecados. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Fantástico isso, não me lembro. Quer dizer, Deus, pecado confessado, está acertado com Deus. Vamos dar uma olhada mais ainda em Jeremias, um pouquinho para frente, capítulo 31, versículo 39. 31, 39, ele diz assim, apenas a parte final, pois perdoarei as tuas iniquidades, os teus pecados. E olha o que ele diz, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Só Deus faz isso. Às vezes o ser humano diz, se lembra disso, se lembra daquilo, se lembra daquilo. Mas uma vez confessado a Deus, Deus, amado, não é um ser humano. Ele não se lembra mais. É assim que o profeta destaca. Vamos dar uma olhada em Atos. Há muitos textos, mas apenas então somente para a gente recordar essa visão maravilhosa da confissão de pecado e o que é que Deus faz. Atos 3, 19. A recomendação é, arrependei-vos e convertei-vos. Fazendo um apelo para que as pessoas se arrependam e se convertam, porque ainda elas não são salvas, para serem cancelados os vossos pecados. Você já teve alguma dívida cancelada? Eu acredito que não. Ao contrário, nós pagamos juros altíssimos. Então, para Deus, isso não existe. Uma vez que pedimos perdão, somos convertidos, pedimos perdão, a Bíblia diz que Deus
cancela, quer dizer, ele não se lembra mais. Agora, para o sem Cristo é diferente, porque ele não pediu a Deus a bênção da salvação e aí para ter os seus pecados cancelados, apagados, jogados no mais profundo do mar. Olha o que ele diz, Números 32, 23. Porém, se não fizerdes assim, andar de conformidade com a vontade de Deus, eis que pecastes contra o Senhor. Todo pecado nós temos consequências, mas pecamos contra Deus. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vamos lá para Isaías, capítulo 29, versículo 15. A gente lê assim: porquanto, capítulo 29, versículo 15, ai dos que escondem profundamente os seus propósitos, os seus alvos do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escondidas, escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Nada, meus irmãos, fica oculto aos olhos de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, ele, Deus, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ainda Amós, um pouquinho mais para frente, capítulo 8, versículo 7, ele diz assim, jurou o Senhor, que coisa impressionante, jurou o Senhor pela glória de Jacó. Ele está dizendo, e eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Isso se refere a uma pessoa sem Cristo. Uma pessoa com Cristo salva, nós já vimos agora de pouco o que Deus faz. Ele se esquece, lança no mais profundo mar, não se lembra jamais, não tem nenhum princípio de acusação. E aí Hebreus, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. É o dia do encontro com Deus. O dia do julgamento final para o sem Cristo. E ele diz, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, Deus vê todas as coisas. Não há como esconder de Deus. E patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A pessoa sem Cristo vai ter que prestar contas a Deus. Por isso que Salomão, então, ele repete esse final de alerta. Versículo 14, para a gente encerrar. Porque Deus há de trazer a juízo. Isso, como eu já enfatizei, para uma pessoa não salva. Todas as obras, especialmente a rejeição de Jesus, até as que estão escondidas, aquelas que não foram, claro, não salvo, não é confessada, porque quando ele entrega a vida, ele pede perdão a Deus e aí estão confessadas, quer sejam boas ou quer sejam más. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que possamos tirar algumas lições preciosas do estudo desse livro tão especial, também escrito para os nossos dias. Deus abençoe, Pastor Guidolin, em Meriam.